Marcos capítulo de número 3, louvado seja Deus, verso de número 13 diz assim: depois subiu ao monte e chamou a si o que ele mesmo queria, e vieram a ele. Então designou 12 para que estivesse com ele e os mandasse pregar, para que tivessem autoridade, fala comigo, autoridade, de expulsar os demônios. Amém. Só até aí. Querido, pode se sentar. A primeira coisa que eu quero falar com vocês aqui hoje, sobre esse texto, eu gostaria que você prestasse atenção nesse texto, deixasse aí para mim, e ficasse focado aí junto comigo na mensagem. No verso de número 12, aqui de Marcos capítulo de número 3, a Bíblia vai dizer que depois que ele desceu do monte, é que ele vai escolher os discípulos. Sabe o que eu aprendo com isso? Preste bastante atenção. É que Jesus só faz escolha depois da oração. Jesus só escolheu os discípulos depois de orar. Olha que coisa fantástica, querido. O Filho de Deus, ele só escolhe os seus discípulos depois da oração. Querido, se o Filho de Deus só escolhe os seus discípulos depois da oração, por que você tem tomado decisões sem orar? Se Jesus, que era o Filho de Deus, tomou decisões, pautados em oração, como que eu, sendo um mero pecador arrependido, como você, minha irmã, como você, meu irmão, vai tomar decisões sem ter uma vida de oração? Como que você vai entrar no relacionamento sem orar? Como que você vai fechar uma negociação sem orar? Como que você vai entrar numa sociedade sem orar? Como que você quer ser promovido ministerialmente sem orar? Como que você quer que Deus fale com você sem você orar? Como que você quer fechar negócios, negociações, coisas grandes, sem ter uma vida de oração? Você sabe por causa de que os crentes hoje são raquíticos? Sabe por causa de que os crentes hoje eles são sem força, sem vigor? Porque eles não oram. A primeira coisa que acontece com eles, eles estão indo embora, eles estão abandonando, eles estão desistindo, eles estão chutando o pau da barraca. Sabe por causa de quê? Porque falta uma vida de oração. Sabe por causa de quê? Que os casais são casais fracassados. Todo mês tem falado em separação, todo ano se fala em separação. Por quê? Porque são casais que não oram. Sabe por causa de quê? Que os obreiros muitas das vezes são carnais. Sabe por causa de que os levitas tocam e estão no banheiro se masturbando, estão vendo um vídeo pornográfico? Sabe por causa de que as pessoas da igreja ficam falando mal uns dos outros? Porque não tem vida de oração. Quem não tem vida de oração é carnal. Quem não tem vida de oração não tem força para nada. Sabe por causa de que as pessoas são enganadas? Porque elas não têm discernimento de espírito. E você sabe por causa de que elas não têm discernimento de espírito? Porque elas não têm vida de oração. Porque quem ora recebe discernimento de espírito. Sabe por causa de que as palavras que são pregadas são palavras muitas das vezes sem unção, palavras sem revelação? Sabe por causa de quê? Porque falta uma vida de oração. Por quê? Porque a letra por si só, Paulo vai dizer que mata. Tem muita gente que tem muito conhecimento da palavra, tem muito conhecimento e são ateu. Pessoas que nem acreditam, conhecem a Bíblia mais do que eu e você. Mas não basta conhecer a Bíblia, tem que conhecer o Deus da Bíblia. O profeta Oséias vai exortar o povo dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não basta só conhecer a Bíblia, tem que conhecer o Deus da Bíblia. E como é que você conhece Deus? Através da intimidade, através da oração, meu Júlio, através da busca. É por isso que Satanás não quer que você ora. É por isso que Satanás luta. Quando você dobra o joelho, te dá sono. É por isso que quando você fala, alguém te chama para orar, aparece 1001 compromisso para você.
Pega os cultos de quarta-feira, os cultos abarrotados de gente. Agora pega um culto de oração, pega uma reunião de oração. Você vai ver 30, 20, 15 irmãos, 10 irmãozinhos ali orando. Você sabe por causa de que o diabo tem te enganado? Porque está faltando oração. Sabe por causa de que muitas das vezes a contenda predomina na tua casa? Porque está faltando oração. Sabe por causa de que tem obras de macumbaria que são feitas contra você? E essas obras têm tido efeito porque falta uma vida de oração. É por isso que muitas das vezes te dá desânimo. Sabe por causa de quê? Porque quem não tem vida de oração desanima. Quem não tem vida de oração fraqueja. Quem não tem vida de oração está pautado ao erro, à queda, à falência. O diabo não quer que você ore. É por isso que quando você vai orar te dá sono. É por isso que quando você vai orar o diabo fala na sua mente, não tem ninguém te ouvindo. Porque há poder na oração. Jesus, antes de escolher os 12 discípulos, Jesus teve uma oração. Ele estava no monte orando. Isso significa o quê? Que antes de você tomar decisões, vá para a oração. E Deus foi tão bom que não existe local limitado para oração. Você pode orar no seu serviço, você pode orar na sua casa, você pode orar no seu banheiro, você pode orar tomando banho, você pode orar dirigindo, você pode orar na rua, você pode orar em pensamento enquanto alguém fala com você. Eles podem roubar os teus bens, eles podem roubar a sua casa, eles podem roubar o seu carro, eles podem até fazer alguma coisa com o seu ministério, mas ninguém pode roubar a tua vida de oração. A oração é o ponto de contato entre você e Deus. As pessoas estão falidas espiritualmente, falidas emocionalmente, porque não tem uma vida de oração. Eu te convido você a retornar ao caminho da oração. Eu estou vendo o próprio Filho de Deus fazendo escolhas, mas antes dele fazer a escolha dos seus discípulos, ele vai ter uma vida de oração. O diabo não quer que você ore, porque se você não orar, o diabo te engana. Se você não orar, o diabo te passa a perna. Se você não orar, você vai fazer amizade com quem não é para fazer, vai entrar em sociedade com quem não é para entrar, vai entrar em relacionamento que não é para entrar, vai investir o seu dinheiro aonde não é para investir. É por isso que o diabo não quer que você ore. É por isso que o diabo quer botar na tua cabeça que você não tem tempo para orar, que você não tem tempo para buscar. E todas as vezes que você se prostra para orar, aparece alguma coisa para interromper a tua oração. Teu telefone toca, seu filho te chama, sua mãe te chama, acontece alguma coisa na sua casa, vai acontecer um acidente, qualquer coisa, para você não orar. Satanás está desesperado com o homem que tem vida de oração. Satanás está desesperado com uma mulher que tem vida de oração. Eu te desafio a orar. Eu te desafio você a orar. Eu desafio você a orar. Tudo que o inimigo quer é roubar a sua intimidade com Deus. Tudo que o inimigo quer é atrapalhar a tua caminhada. Tudo que o inimigo quer é te enganar você, para fazer você cair, para fazer você ficar frustrado. Mas eu aprendo com o Filho de Deus que antes de fazer escolhas, ele vai orar, ele vai buscar ao Pai, ele vai clamar ao Pai. Querido, não deixe de clamar, não deixe de buscar ao Pai, não deixe de interceder. Eu te convido, você desliga aquela televisão, desliga o seu celular, larga um pouco a rede social e volta para o caminho da oração, porque você vai ver a sua casa se levantar através da oração. Você vai ver a comunhão voltar para o teu casamento através da oração. Não basta só vir para a igreja, o diabo também vem para a igreja. Tem que ter intimidade, tem que ter vida de oração. O inimigo não quer que você ore. A oração é a ferramenta poderosa. Oração é mais do que uma bênção. Oração é caso de vida ou morte. Foi o meu primeiro DVD que eu fiz na vida. Na época nem era esses negócios de igual hoje. Hoje todo culto tem uma mensagem gravada. Na época não. Há 10 anos atrás, quando eu gravei o primeiro DVD, tinha isso não. 9 anos e meio atrás, tinha isso não. Meu primeiro tema
oração não é bênção, é caso de vida ou morte. Se Moisés não orasse diante do mar vermelho, Moisés iria morrer. É por isso que quando Moisés está ali diante do mar vermelho, atrás de Moisés está Bigdon e Piairote, Moisés está ali, Faraó e seus cavaleiros vão vir atrás de Moisés e o povo. Moisés está desesperado e Deus vai perguntar a Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Sabe por causa de que Deus respondeu Moisés? Só respondeu porque ele orou. Só respondeu porque dentro do interior dele ele clamou. Você tem que clamar, ainda que seja no teu interior. Clame ao Senhor, dobre os teus joelhos até que marque os teus joelhos. Dobre o teu joelho, suplique ao Senhor. A Bíblia diz: coloca a tua boca no pó, porque talvez assim haja esperança. Sabe por causa de que falta esperança? Porque você não tem colocado o teu rosto no pó, você não tem colocado tua cara na parede, você não tem se prostrado do jeito que é para se prostrar. Sabe por que há contenda no meio da igreja? Porque falta oração. Sabe por causa de quê? Porque as pessoas estão caindo porque falta oração. A Bíblia diz: de onde vêm as guerras dentre vós, senão dos vossos deleites? Um quer uma coisa, outro quer a outra. O cara que não ora, ele só quer a opinião dele, aí ele entra na contenda. Mas quando há uma vida de oração, o Espírito Santo entra. E quando o Espírito Santo entra, ele entra com o fruto do Espírito, que é a paz, é o gozo, é a bondade, é a benignidade, é o amor, é a temperança, é o domínio próprio. E ele vai entrando com os 9 frutos do Espírito. E aí você vai recebendo e vai tendo capacidade de fazer coisas que uma mulher carnal não consegue fazer, que um homem carnal não consegue fazer. Só que você só consegue deixar de ser carnal para se tornar espiritual se você tiver uma vida de oração. A maior luta que a igreja enfrenta é para ter uma vida de oração. É muito fácil subir no altar para pregar. É muito fácil tocar em um violão, pegar em uma bateria, pegar em uma câmera, dançar, rodar, sapatear. Eu quero ver ter uma vida de oração. Porque uma coisa é se apresentar diante dos homens, outra coisa é se apresentar diante de Deus. E quando você chega diante de Deus em oração, você se apresenta: Senhor, eu estou aqui. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não faço, mas o Senhor faz. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não sou, mas o Senhor é. Quando você se apresenta diante da grandeza desse Deus, você vê o tamanho da dimensão da tua grandeza, e você começa a se humilhar diante dele. E o que acontece com quem se humilha? A Bíblia diz que ele abate o soberbo, mas ele exalta o humilde. Aleluia. Aonde você estiver, eu te convido você a voltar a orar. Eu te convido você a voltar a buscar. Ah, pastor, mas eu não consigo subir no monte. Igual vocês sobem para o monte, não precisa subir no monte. Entra para dentro do teu quarto, fecha a porta, dobra o teu joelho e fala com teu pai secreto, que ele te recompensará publicamente. Mas não deixe de falar com Deus. O cara pode estar na casa de recuperação, irmão Júnior, mas Deus ouve a oração dele. O camarada pode estar no leito de hospital, na UTI, mas Deus escuta a oração dele. O camarada pode estar debaixo da ponte, fedendo com uma pedra de crack, sem roupa, com a roupa rasgada. Deus escuta a oração dele. Eu quero dizer uma coisa: nada vai impedir Deus ouvir a tua oração. Por isso não deixe de orar, não deixe de clamar, não deixe de suplicar. Kalamanarashanda kandarabia. O diabo não quer que você clama. O diabo não quer que você ora. Se levante de madrugada, bote a mão na cabeça dos seus filhos e diga: eu abençoo os meus filhos. Jesus, cobre os meus filhos com teu sangue. Bote a mão na tua despensa e fala: Senhor, eu consagro a minha despensa, eu consagro as minhas roupas, eu consagro a minha casa. Vai dando passos para o seu local de trabalho e vai orando. Falou: Senhor, aonde eu pisar, eu consagro essas ruas que eu passo. Vai andando, vai abrindo a tua boca, mas não pare de orar. Sabe por causa de que a pombagira entra no seu casamento? Porque você não ora repreendendo ela. Sabe por causa de que Satanás tem se filtrado na tua casa? Porque você não ora para fechar as brechas. Quando você ora, Deus te mostra onde você está errando.
Quando você ora, Deus te mostra onde você está falhando. Quando você ora, Deus te mostra onde você está dando legalidade. Sabe por causa de quê? Que muitas das vezes você tem sofrido igual um patinho, igual uma patinha, porque está faltando você ter vida de oração. É muito mais fácil você vir numa tarde da bênção, num culto da noite, numa campanha de quarta-feira, botar a cabeça perto do altar e falar: pastor, ore por mim. Mas o Espírito Santo já veio com você desde a sua casa. Por que que você não falou com ele? Eu não estou dizendo que você não tem que pedir oração. Quanto mais oração, melhor. Mas você tem que ter a tua vida de intimidade com o Pai. Você que tem que ter a sua vida com Deus. Muitas coisas têm dado errado porque você está sem intimidade com o Pai. Jesus, o Filho de Deus, antes de tomar decisões, oração. 5.000 homens, fora mulheres e crianças, tem que multiplicar pão e peixe. O que é que Jesus faz? Oração. Daniel vai ser jogado na cova dos leões. O que Daniel vai fazer lá? Oração. Moisés diante do mar vermelho, o que Moisés vai fazer? Oração. Elias está no Monte Carmelo para descer fogo do céu. O que Elias faz? Oração. O que Abacuque fez antes de profetizar? Oração. Como que o profeta Aías não foi enganado pela mulher de Jeroboão? Através da oração. O que João Batista fazia para ser um homem bem sucedido, pastor Marcos? Aquele homem que vivia no deserto. Ele orava. Ele orava. Você precisa voltar para o caminho da oração. Nós precisamos voltar para o caminho da oração. Nós temos tempo para tudo menos para orar. Nós temos tempo para fazer comida, temos tempo para trabalhar, temos tempo para assistir vídeo engraçado, temos tempo para conversar com as pessoas, mas quando chega para ir diante de Deus, parece que 20 minutos se torna uma eternidade. Eu fico vendo pessoas que vão para o monte. Eu oro naquele monte há 12 anos. Eles vão para o monte, se eles ficam 8 horas no monte, 6, 7 horas conversando, e no máximo 1 hora orando. É por isso que quando eu vou para o monte, eu gosto de ir para o monte sozinho. Esses dias o irmão Gilberto, que estava na câmera, ele falou comigo: pastor, estou aqui no monte. Eu falei: Gilberto, não chega perto de mim agora não. Daqui a pouco a gente se encontra, porque eu tenho que ter meu tempo com Deus primeiro. Senão a gente vai conversar mais do que orar. Eu quero dizer para você que a minha intimidade com você, ela não é mais importante do que a minha intimidade com Deus. Nós precisamos priorizar a Deus, não as pessoas. O pastor Põe o Chu, o pastor da maior igreja do mundo, ele vai falar que ele tinha uma escolha a fazer. Chegou um tempo que era tantas pessoas, ele estava com 300 membros na igreja, e os membros estavam tão em cima dele, eram tantas necessidades, e ele tinha escolha: ou eu oro as minhas 4 horas por dia, ou eu atendo o povo. E ele vai dizer que ele ficava entre um e entre outro, e ele escolheu ser ministrado para Deus. É assim o termo que ele usa. Eu ministro para o povo ou eu ministro para Deus? Ele falou: eu vou ministrar para Deus. E ele escolheu ficar com Deus e deixou o povo. E a igreja dele se tornou a maior igreja do mundo. Muitas das vezes você tem preferido as pessoas e colocado Deus em segundo, em terceiro, em quarto plano. E é por isso que muitas coisas têm dado errado, porque você não tem priorizado a tua vida de oração. Mas eu quero te chamar hoje a você voltar a trancar a porta do teu quarto, a você voltar a dobrar o teu joelho e começar a falar com Deus. Aí você vai dizer: pastor, eu começo a orar, me faltam palavras. Eu quero dizer uma coisa para você: pare de orar por atacado. Me perdoe por todos os meus pecados. Eu te agradeço por tudo, porque quando você conversa com as pessoas, você conversa detalhadamente, começa a falar os detalhes com Deus. Seja detalhista. A Bíblia diz que aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate se abre. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Jeremias 33:3 vai dizer: clamas a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes.
Você precisa clamar. Você precisa suplicar. A oração com humilhação, ela muda até decretos. O profeta Isaías vai ser enviado para ir na casa do rei Zedequias, se não me falha a memória. E a Bíblia vai dizer que quando ele chega lá, o profeta vira e diz assim: assim diz o Senhor, que você vai morrer. Deus manda dizer para você que você vai morrer. A Bíblia diz que o profeta vira as costas e vai embora. Este rei, ele se prostra diante do Senhor e ele começa a chorar, e ele começa a orar. No meio do caminho que o profeta está vindo embora, a voz de Deus vem novamente ao profeta e diz: Isaías, volta lá e diz para ele que eu estou acrescentando 15 anos de vida para ele. Eu quero dizer para você, minha irmã, eu quero dizer para você, meu amigo ouvinte que me ouve, que a tua oração muda decreto. Calamanacianda, calavachébia. Volte ao caminho da oração. Volte a buscar. Volte a interceder. Volte a suplicar. Ore até que te falte palavras. Quando te faltar palavras, fique em silêncio para ouvir a Deus, porque oração é diálogo. Oração não é monólogo. Diálogo é quando duas pessoas falam. Monólogo é quando uma pessoa só fala. Mas pastor, eu oro e Deus fica em silêncio. Eu quero dizer que até em silêncio Deus trabalha. O silêncio de Deus também faz parte da caminhada da edificação. Adore ao Senhor nesta tarde. Deus peleja ao teu favor. Deus vai falar com Jeremias. Jeremias, desce a casa do oleiro. Por que Deus vai falar com Jeremias? Porque Jeremias está falando com Deus. O que significa isso? Que quando você ora, Deus te dá direção. Sabe por causa de que te falta direção? Sabe por causa de que às vezes te dá... Sabe por causa de que às vezes dá vontade de você sumir? Porque te falta oração. Ai, estou com vontade de sumir. Falta oração. Sabe por causa de que está cheio de pessoas com depressão? Porque falta oração. Sabe o que é depressão? Enfermidade na alma. Sabe como é que você sabia que a oração é remédio para a alma? Você precisa de oração. Eu preciso de oração. Nós necessitamos de ter uma vida de oração. Sabe por causa de que muitas das vezes a nossa mente está poluída? Porque falta oração. Deus te conhece por dentro. E Ele quer que você tenha uma vida de oração. E Jesus, antes de escolher os discípulos, olha o que diz o texto aqui. Marcos capítulo de número 3, Maria. Verso de número 13, vai dizer assim, ó. E subiu ao monte e clamou. Subiu ao monte e chamou a si os que Ele mesmo queria. E vieram a Ele. E designou a 12 para que estivesse com Ele. E mandassem a pregar. Preste atenção nesse texto. Preste atenção nesse texto. Ó. Então designou 12 para estarem com Ele. E para... Preste atenção nisso aqui. Isso é profundo, pastor Marcos. Preste atenção nisso aqui, ó. Ó. E então designou 12 para estarem com Ele. E para enviar a pregar. Preste atenção. O texto não está assim, ó. Então designou os 12 para pregar. O texto está escrito assim, ó. Então designou 12 para estarem com Ele. Porque antes de Deus te chamar para o ministério, Ele te chamou para Ele. Antes de Deus te chamar para pregar, Ele te chamou para Ele. Antes de Deus te chamar para cantar, Ele te chamou para Ele. Antes de Deus te chamar para servir na igreja, Ele te chamou para Ele. Antes de Deus te chamar para você estar dançando na dança, Ele te chamou para Ele. O primeiro ministério é o ministério da intimidade. E o que nós temos feito? Nós temos estado dispostos para o serviço, mas nós não estamos dispostos para a oração. Você trabalha na obra, você peleja na obra, você está em tudo na obra, mas está faltando você na oração. Um dia eu fui no monte, cheguei no monte para orar, e quando eu estava orando, Deus falou comigo e disse: meu filho, antes de eu te chamar para a minha obra,
Eu te chamei para mim. Sabe por causa de quê? Eu estava com a casa de recuperação, estava segurando um trabalho no presídio, estava pregando nas bocas de fumo, eu estava evangelizando, estava visitando um monte de pessoa, estava indo nos hospitais, eu estava fazendo tudo, mas eu estava tão ocupado com a obra, que eu não estava tirando tempo para o Deus da obra. Preste atenção. Tem alguém aqui que trabalha em alguma empresa há mais de 5 anos? Levanta a mão. Tem alguém aqui? Mais de 2 anos? Tem alguém? Não? Tem ali. Uma coisa é a senhora trabalhar numa empresa. Essa empresa tem um patrão. Você pode trabalhar 10 anos na empresa. Outra coisa é a senhora ter intimidade com o patrão que está naquela empresa. Uma coisa é você estar trabalhando na obra durante 10, 20 anos servindo a Deus. Outra coisa é você ter intimidade com esse Deus que você serve. E o que Deus está dizendo para você é que antes dele amar o que você faz, ele ama quem você é. E antes dele se importar com o que você está fazendo para ele, ele se importa com você. Ele quer ter relacionamento com você. É por isso que quando Bartimeu chegou, ele não saiu botando a mão em Bartimeu e curando ele. Ele disse: o que queres que eu te faça? Ele quis ter um diálogo com ele, ele quis ter um relacionamento com ele, ele quis ter um contato com ele. É por isso que a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus e já saiu saindo. Jesus para a multidão inteira e diz: epa, peraí, alguém me tocou. Alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Aí a Bíblia vai dizer que a mulher vai voltar. E a Bíblia vai dizer que a mulher vai lhe contar toda a história. Jesus parou tudo só para ouvir aquela mulher. Ei, psiu, Jesus está querendo te ouvir. Jesus está querendo ouvir você. Só que você está tão ocupado com o seu trabalho, com seus filhos. Você está tão ocupado com o teu casamento. Você está tão ocupado com seus afazeres, com as suas metas, com seus propósitos, porque você quer crescer, porque você quer prosperar, porque você tem contas para pagar, porque você quer quitar o seu carro, a sua casa, o seu apartamento, porque você tem que pagar o seu aluguel, e você anda tão ocupado, e Deus tem ficado aonde? Kalamanura kalashtandaramakandaраmanai. Você está tão ocupado com as suas coisas, tão ocupado com os seus negócios, tão ocupado com os seus afazeres. E aonde está o tempo do Senhor? E o texto vai dizer que então designou os 12 para estarem com ele. Deus precisa voltar a ser sua prioridade. Deus precisa voltar a ser sua prioridade. Pastor, Deus nunca foi minha prioridade. Então você precisa aprender a dar prioridade para Ele. Deus precisa voltar a ser nossa prioridade. Deus precisa voltar a estar em primeiro lugar. Antes dele tomar escolhas, a Bíblia diz: antes dele escolher os 12, Jesus orou. Se o Filho de Deus precisou de ter uma vida de oração, quem dirá eu e você? Se o Filho de Deus, antes de tomar decisões, ele orou, quem dirá eu e você? Olhe para dentro de você hoje, olhe para dentro das suas feridas. A maioria das feridas que você tem são por ter tomado atitude sem direção de Deus. Fechou uma sociedade, não pediu direção de Deus. Entrou em um relacionamento, não pediu direção de Deus. Comprou um imóvel, se endividou, não pediu direção de Deus. Tomamos inúmeras decisões sem pedir direção a Deus. Por isso nos ferimos, por isso nos machucamos, por isso nos frustramos, por falta de direção de Deus. Nos relacionamos com pessoas erradas. Casa às vezes com a pessoa errada. Vai morar no lugar errado. E depois você vive frustrado, você vive machucado, vive ferido. Por quê? Porque falta oração. Falta oração.
E Jesus, tendo descido do monte, chamou os 12. Chamou os 12. O chamado depende de oração. O chamado depende de oração. Fala comigo, o chamado depende de oração. A Bíblia vai dizer: então designou os 12 para estarem com ele, para enviar a pregar. Olha só. Jesus chama os 12. E ele diz assim para os 12: eu chamo vocês para estar comigo. Diga comigo, Jesus me chamou para estar com ele. Os 12 discípulos estão na frente de Jesus. Jesus fala: eu chamei vocês para estarem comigo, vírgula. Depois ele vai dizer: e para pregar. Antes de Jesus chamar eles, para eles pregarem, para eles expulsarem os demônios, Jesus chamou os discípulos para estarem com ele. A presença de Jesus é primordial. É por isso, quando a diaconisa Patrícia deu a palavra de Obed-Edom, a palavra Obed significa servo, servo de Edom. Obed-Edom, Obed é servo. A Bíblia vai dizer que a arca vai ficar 20 anos na casa de uma pessoa. 20 anos. 20 anos, não foi 20 dias, foi 20 anos. E foi tudo a mesma coisa naquela arca. Tudo a mesma coisa. Mas a arca ficou 3 meses na casa de Obed-Edom. E a casa de Obed-Edom prosperou. Porque não basta só ter a arca, é como você reverencia ela. Como é que eu esqueci o nome do rapaz? Eu esqueci o nome do moço, que a arca ficou 20 anos na casa dele. Me falha a memória agora, mas ficou 20 anos. Mas na casa de Obed-Edom ficou 3 meses. Como que algo, uma presença tão poderosa, fica em uma casa 20 anos e não há mudança? E fica 3 meses na casa de uma outra pessoa e há uma mudança totalmente radical. Sabe por causa de quê? Porque uns têm o Espírito Santo, mas não têm intimidade. E o Espírito Santo não tem intimidade com você, não é porque ele faz acepção de pessoa, não. O Espírito Santo, ele faz acepção de atitude. Fala comigo, o Espírito Santo não faz acepção de pessoas. Ele faz acepção de atitude, de acordo com as suas atitudes. De acordo com as suas atitudes. Essas suas atitudes, elas vão ser essenciais para que as mudanças se acheguem em sua vida. Quais têm sido as suas atitudes diante da presença de Deus? Quais têm sido as suas atitudes diante da presença de Deus? Que decisões você tem tomado? Os discípulos estão entendendo que a prioridade é Jesus Cristo. Jesus disse: olha, eu chamo vocês primeiro para mim, depois para pregar. Porque você é muito mais importante do que o que você faz para Deus. As pessoas te amam, elas gostam de você, elas vão estar do seu lado pelo que você tem. Jesus não está com você pelo que você tem, Jesus está com você pelo que você é. As pessoas querem estar ao teu lado pela sua condição financeira e pelo aquilo que você pode proporcionar a elas. Existem pessoas que te bajulam, mas não gostam de você. Elas estão do teu lado pelo que você tem, pelo que você pode proporcionar. Jesus não é assim. O amor de Jesus é o amor ágape, é o amor incondicional, é o amor que ultrapassa as condições. É por isso que a Bíblia vai dizer que nada nos separará do amor de Deus. Eu quero dizer para você que nem o seu pecado pode te afastar do amor de Deus. Não importa se você matou, se você roubou, se você destruiu. Vou falar uma coisa horrenda aqui: se você cometeu pedofilia ou estupro, nem isso te afasta do amor de Deus. O pecado te afasta da presença de Deus. Porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, mas do amor não. Do amor de Deus a Bíblia diz: nem altura, nem profundidade, nem anjo, nem demônio, nem principado, nem potestade, nada nos separará do amor de Deus. Aleluia.
Eu não estou pregando porque eu não mereço estar aqui. Eu não mereço estar aqui, eu não mereço no altar. Eu não mereço tomar a Santa Ceia. Nós não merecemos nada disso, é pela graça. É o favor imerecido, eu não mereço. Mas ele, o que aconteceu? Ele quis, ele me deu esse privilégio, ele me deu essa oportunidade. Quando eu olho esse versículo, então designou os 12 para estarem com ele. Eu fico olhando e falando: Jesus, o que o senhor achou de Judas? O senhor já sabia que Judas ia trair. O que foi que o Senhor viu em Pedro? O senhor já sabia que Pedro ia te negar. Jesus, o que o Senhor achou em João, que falou que queria matar aquele outro povo? Jesus, o que foi que o Senhor achou em Tomé, que duvida de tudo? O que foi que interessou Jesus por esses homens? Vai dizer que você nunca pensou como eu, e você virou para Deus um dia em oração e falou: Senhor, o que o Senhor viu em mim? Às vezes eu fico me perguntando: Senhor, por que o Senhor me escolheu? O que o Senhor viu em mim? E a gente se sente tão pequeno, e a gente é pequeno mesmo. É mais do que sentimento, é verdade. E a gente olha para dentro de nós e a gente sabe que a gente é tão falho. Eu posso pagar de bonito para você, mas para Deus eu sei que eu não consigo esconder. Deus conhece as minhas limitações, Deus conhece as minhas fraquezas, as suas. Deus conhece os nossos pensamentos. As pessoas olham para a gente e falam: nossa, o pastor é uma pessoa tão boa. E eu falo: Jesus, eu sei que eu não sou tão bom assim. Nossa, o pastor é forte. Eu falo: Jesus, eu sei que eu não sou tão forte assim. O Senhor me conhece. Querido, nós conhecemos as pessoas por fora, Deus nos conhece por dentro. O Senhor conhece quem a gente é e por que o Senhor nos escolheu. É só, eu vou te dar uma explicação hoje. Foi a única explicação que eu encontrei em todos os meus anos de ministério, para falar, irmão Júnior, por que Ele nos escolheu, a gente sendo pessoas tão falhas. Eu vou te explicar agora através da palavra. A Bíblia diz assim, ó: depois subiu ao monte e chamou os que Ele mesmo quis. Você sabe qual é a explicação para Deus ter te escolhido? Só porque Ele quis. Se Jesus fosse olhar o currículo de Pedro, imagina se Jesus fosse olhar o meu currículo. Imagina se Jesus fosse olhar o seu currículo. Hã? Você sabe qual é a diferença de Jesus olhar o meu currículo e o seu? Do que uma empresa? Eu fui encarregado de uma empresa. Eu sei o que é você olhar o currículo assim, ó. Você conhece a pessoa, pelo menos na minha pouca experiência, você conhece a pessoa, se ela é inconstante na área trabalhista, a não ser que for um jovem, é só você olhar para o currículo dela. Se você vê lá 6 meses, 7 meses, 8 meses, 1 ano, você já olha assim, já fala bem assim, ó: não é constante. Isso aqui vai entrar e vai sair. Eu estava na área, né? E geralmente no currículo você vai ver as qualidades, as experiências da pessoa. Agora, Jesus olhando para o currículo, Ele olha por trás do papel, Ele olha por dentro do coração, Ele olha até o pensamento. Agora, quando a gente sabe da profundidade do olhar de Jesus, como que Jesus vai escolher esses caras? Gente do céu, eu acho que se um pregador, na hora que estivesse pregando, ele conseguisse ler o pensamento de todo mundo, acho que ele não conseguiria nem pregar. Porque um está pensando no trabalho que vai ter daqui a pouco, o outro está pensando em ficar com a outra não sei aonde, o outro está falando: não, que eu não gostei daquilo. O pregador ia ficar doido. Jesus consegue estar dentro do culto, sabendo tudo que você está pensando, e Ele continua te amando. Ele sabe que tem gente que vem no culto que não quer compromisso com Ele, só quer a bênção que Ele vai dar. Ele sabe que tem pessoas que estão no culto que quer simplesmente um milagre, nunca mais vão voltar nem para agradecer, igual aqueles 10 leprosos. Mas mesmo assim Ele continua amando. Aí eu me pergunto por quê? Por que que Jesus escolheu os discípulos? Qual foi o mérito? Qual foi a qualidade? Sabe o que foi? Porque Ele quis. Jesus te escolheu porque Ele quis te escolher. Ele olhou para você e falou: eu determinei, é ela, é Ele que eu escolhi.
Aí alguém olha e fala bem assim, que nada, esse homem está no pecado, essa mulher está no pecado, ele é ignorante demais, é nervoso demais, a mente dela é poluída, ele fala mal dos outros, ele está assim ainda, mas ele está na prostituição, ele está no adultério, mas que nada, ele está mentindo, ele deseja o mal do outro ainda, ele ainda rouba, ela ainda só nega, mas Jesus está dizendo, eu comecei a boa obra, eu sou fiel e eu vou aperfeiçoar, a obra não está acabada ainda, eu vou mudar a vida dele, e vou mudar a vida dela, e levantarei como um canal de bênção na minha obra. Você está pecando hoje, mas amanhã você não vai pecar mais. Sua vida está assim hoje, mas amanhã não vai estar mais. Do jeito que você está, eu profetizo que você não vai ficar, porque o meu Deus, Ele tem mãos fortes, Ele tira o homem do charco de lodo, e passa o sangue do Cordeiro nele, e purifica, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se você for parar para analisar o próximo versículo, o verso de número 15 vai dizer, verso de número 14 vai dizer, para estiver com ele, para mandar se pregar. Ele está dizendo, eu vou pegar esses camaradas aqui, que tem esse monte de defeito, e eu vou preparar eles, e eu vou enviar eles para eles pregar minha palavra. Eu vou enviar eles para eles me representarem. Meu Deus do céu. Irmãos, se você estivesse no lugar de Deus, eu acho que você nunca ia escolher você. Eu acho que se eu fosse Deus, acho que nem eu me daria oportunidade. Talvez pode ter alguém que fala que não, porque eu sou sincero. Eu falo, não, deixa esse cara para lá. Mas ele olhou para o currículo, irmão, meu Deus, tivesse uma folha aí, eu imagino Deus, pega uma folha para mim, arruma uma folha para mim em nome de Jesus. Eu imagino Deus olhando para o nosso currículo, arruma uma folha para mim. Imagino Deus olhando para o nosso currículo. Sabe quando Davi falou bem assim, alguém da casa de Saul, para que eu venha agir de benevolência? E a Bíblia vai dizer, isso, obrigado, mandaram 2 folhas logo, aleluia. E a Bíblia vai dizer que Davi vai falar bem assim, alguém da casa de Saul, para que eu haja de benevolência, para que eu possa honrar. Aí a Bíblia diz que vai levantar Ziba, e vai falar bem assim, sim, o nome dele é Mefibosete. Aí vai pegar o currículo de Mefibosete, e vai dizer assim, só que ele é aleijado de ambos os pés. Ele traz o currículo de Mefibosete, mostrando o defeito de Mefibosete. Porque qualquer pessoa que tivesse defeito, fosse aleijado, tinha que ser desprezado, ficar numa cidade longe, chamada Lodebar. Não podia entrar para dentro do palácio, porque era aleijado, era considerado pessoa maldita. Mas sabe o que Davi vai fazer? Não, pode mandar chamar ele. Sabe o que Deus faz? Porque Davi aqui representa, sabe o que? Davi representa Deus, porque Davi é rei. Então Davi fala, não, pode mandar trazer Mefibosete, pode mandar trazer ele. E sabe o que vai acontecer? É como se o currículo de Mefibosete não importasse. Sabe o que Deus fez com o currículo dos discípulos? Sabe o que Deus fez com o meu e o seu currículo? Ele pegou e fez isso aqui, Suas dificuldades e seus pecados aqui não estão importando. Eu vou fazer a obra. Eu vou te purificar, sou eu que vou te levantar. Mas ele é pequeno, tá bom, levanta o pequeno para confundir o grande. Mas essa é louca, levanta o louca para confundir o sábio. Mas não é ninguém, eu levanto quem não é para confundir quem é. Deus é Deus. E a Bíblia vai dizer que Davi vai mandar chamar Mefibosete. Mefibosete vai chegar diante do rei Davi, se sentindo um cão, se sentindo um cachorro, se sentindo um lixo. Irmãos, eu não sei você, eu não consigo subir no púlpito e disfarçar nada. Não consigo, eu não tenho cara para isso. Haja vista que os altares são os lugares, se você não sabe, os lugares que são contados mais mentira é no altar das igrejas. Porque muitas pessoas sobem no altar para se disfarçar. Muitas pessoas fazem isso. Disfarçam de ser aquilo que não é.
Mas quantas das vezes eu já dobrei o meu joelho diante de Deus, me sentindo um lixo, me sentindo, Deus, eu não mereço nem estar na tua presença. Meu Deus, como que o Senhor pode escolher uma pessoa igual eu? Talvez ninguém tenha coragem de falar, mas eu já pensei isso. Falei, Senhor, no começo da minha caminhada, vendo aquele monte de erros, aquele monte de pecado meu, eu falei, como que Deus pode escolher uma pessoa como eu? Homem tão falho. Como que pode, Senhor? Eu quero dizer para você, irmãos, que quando Mefibosete chegou dentro do palácio do rei, ele virou para o rei Davi e fala bem assim: o Senhor está escolhendo um cão como eu. Ele se comparou a um cachorro. Davi falou, não, eu quero você, e eu vou restituir tudo que é da sua família, eu vou restituir todos os seus bens. Levanta a mão direita que eu quero profetizar hoje nesse dia. Eu declaro sobre a tua vida que tem restituição. Tudo que Satanás roubou de você, o meu Deus irá restituir. E Davi olhou bem dentro do olho de Mefibosete, desprezou aquilo que ele estava vivendo e falou, eu vou restituir todas as terras. Tem pessoas aqui que te passaram a perna em você, roubaram o que era seu, fecharam o negócio que era para você ter fechado, entraram onde era para você ter entrado. Deus manda dizer para você, não se preocupe, seja fiel a mim, tem restituição, eu vou trazer na tua mão, o tempo da honra vai chegar. Aí sabe o que Davi vai fazer? Irmãos, é forte. Querido, é muito forte. Se você tem a imaginação boa, imagina comigo aí. Davi fala, vem cá, entra no palácio. Mefibosete, todo tímido, vai entrando, irmão Júnior, dentro do palácio, com aquelas perninhas tortas. Eu não sei se ele entrou de muleta, porque eu não sei se tinha na época, ou se ele entrou se arrastando. Mas ele veio, e quando ele veio, Davi falou, não, vem cá. Senta aqui na mesa. Na mesa? Eu quero você na mesa. Você sabe que o rei está chamando você para sentar na mesa da comunhão com ele, na mesa do perdão. E o rei fala, senta. Irmão, eu quero entrar dentro da revelação que Deus está me dando aqui agora. Davi senta. O defeito de Mefibosete era aqui, ó. O defeito de Mefibosete era aqui, ó. Aqui, ó. Nas pernas. O defeito de Mefibosete era nas pernas. Sabe o que ele faz? Ele vira para Mefibosete e fala, Mefibosete, senta aqui na mesa. Quando Mefibosete se assenta na mesa, Davi está olhando de igual para igual para Mefibosete, nível para nível. Ele está dizendo assim, ó, eu estou arrancando esse complexo de inferioridade. Eu estou arrancando, eu estou colocando você aqui de igual para igual para você se sentir alguém, porque na presença de Deus você é alguém. Quer que eu te provo que na presença de Deus você é alguém? A Bíblia diz que existia uma mulher. Essa mulher tinha um fluxo de sangue. Essa mulher não era ninguém. Essa mulher era qualquer uma, nem nome ela tinha. A mulher desprezada, vivia anos e anos e anos perdendo sangue. Vivia no lugar onde as pessoas que viviam debaixo de maldição viviam. Quando ela toca em Jesus, Jesus para no meio da multidão e Jesus dá uma importância para ela. Jesus vira no meio da multidão e diz, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Pastor, não entendi. Quando Jesus falou alguém, a mulher acabou de deixar de ser ninguém. Eu quero dizer para você que Jesus tem o poder de deixar você fazer de ser ninguém e te dar um nome, te dar uma importância, te dar relevância. Jesus tem o poder de te dar um nome. Jesus tem o poder de fazer você ser um homem, uma mulher muito importante. Jesus tem o poder de dar peso para a sua família, peso para os seus negócios, peso para a sua empresa, peso para o seu trabalho, peso para o seu dom ministerial. Pastor, como eu faço isso? Tudo vai depender do toque. Dependendo do tamanho da fé, da maneira que você toca nele, é que ele ergue você, ele ergue o teu nome. E Mefibosete vai sentar naquela mesa. E quando ele senta na mesa, a única parte de Mefibosete que é deficiente é as pernas.
Quando ele senta na mesa, as pernas de Mefibosete desaparecem. E Mefibosete coloca as mãos na mesa do rei. E ele se assenta. E todo mundo que olha para Mefibosete não tem como mais ver as pernas dele. Por quê? Porque quando você está na presença de Deus, quando você está na mesa da comunhão, o que importa é a sua face, é o seu caráter, é a sua fé em Cristo Jesus que importa. Não é quanto você tem na conta, não é se você tem faculdade, não é se você mora em Alphaville ou Alfavela. Você pode aplaudir Jesus? E Jesus chamou os discípulos. E a Bíblia vai dizer: e designou os 12 para estarem com ele, para enviar para pregar. Olha, tem um chamado. Ei, você tem um chamado. Você é um discípulo de Cristo, e Cristo tem um chamado através de você, através da sua vida. Deus te chamou para coisa grande. Pare de ficar pensando em coisinhas pequenas. Deus te chamou para coisas grandes. E você, ei, aprende uma coisa que eu vou falar para você aqui. Você só vai até onde vai a sua fé. E Deus respeita o tamanho da sua fé. Se você é uma mulher ou é um homem que você pensa desse tamanhozinho, assim você vai ficar. Porque Deus respeita a sua fé. Mas se você é alguém que pensa grande, pensa em coisas grandes, Deus, Ele vai honrar a tua fé. Por quê, pastor? Fala comigo, por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Espera aí. Se sem fé é impossível agradar a Deus, então a sua fé agrada a Deus. Agora eu vou te explicar o que é fé. Fé é o contrário do que você está vendo. Fé é o oposto da sua realidade. A fé é o oposto da sua condição. Por isso você precisa pensar no oposto do que você está vivendo. Pastor, meu relacionamento está uma desgraça, mas eu tenho fé que meu relacionamento está uma maravilha. Pastor, eu estou ganhando R$1.000 por mês, não sei nem como é que eu vou fazer para viver, mas eu tenho fé que Deus vai me dar 1 milhão por mês. Você está louco, pastor? Não, eu não estou louco, isso é fé. Quando eu entrei dentro desse imóvel alguns anos atrás, eu pedi o dono para entrar, sem dinheiro, para pagar o aluguel. E o dono me pegou, abriu o imóvel e falou bem assim: pastor, espera um pouquinho, que eu vou ir ali na garagem e eu já volto. Mas o senhor pode entrar e ir olhando. Quando ele virou as costas, eu corri aqui dentro, bati nesse chão e disse: eu profetizo que esse lugar é nosso. Eu vou ganhar almas deste lugar. Eu tomo posse deste lugar. Aqui vai ter um altar. Almas se converterão neste lugar. Você precisa usar a sua fé. Um dia, anos e anos atrás, eu saí com a minha esposa. A gente tinha um carro, tinha um moninho, uma condição difícil. E eu saí com ela, e ela do meu lado. E eu parei, indo para um lugar, eu vi uma concessionária. Quando eu vi a concessionária, eu parei. Quando eu estacionei na concessionária, eu falei: eu vou parar aqui rapidinho. E eu, na minha mente, eu vou usar a minha fé agora. A minha esposa virou para mim e falou: o que você vai fazer aqui? Eu falei bem assim: eu vou lá olhar o carro.
Deus falou comigo, a minha esposa falou bem assim comigo: você não está com dinheiro nem para pagar as contas de casa. Como é que você vai comprar esse carro? Eu falei: eu vou lá. Bati a porta, ela foi abrir a porta. Eu falei: epa, você fica aqui. Porque se você não está conseguindo acompanhar a minha fé comigo, você não vai ficar no carro. Eu entrei dentro da loja. O vendedor me atendeu, eu já entrei injuriado. O vendedor me atendeu, falou: boa tarde. Eu falei: boa tarde. Eu falei: eu quero um carro. Eu falei assim, eu quero um carro. Quero um carro completo. Eu falei: qual? Me mostra aqui, me mostrou o carro. Ele falou: você quer pagar como? Eu falei: eu quero pagar à vista. Pastor, você está doido? Não, o nome disso é fé. É você acreditar no contrário da sua realidade. Deixa de chamar de maluco, deixa de chamar de doido. Olhei o carro, escolhi o carro, apertei a mão dele, falei: eu volto. Passou anos e anos depois, eu fui em outra concessionária e comprei o carro, melhor do que aquele. Por quê? Porque Deus honra quem tem fé. Pastor, não entendi. Não entendeu? Está morando de aluguel? Vai lá no bairro que você quer morar. Vai lá no bairro que você quer morar. Vai lá naquela casa que você quer morar. Bota a mão nela e fala: eu profetizo, essa casa é minha. Vai marcando os hospitais. Bota a mão nos hospitais, Calamachurianda Lamanai, e fala: esses contratos são meus. Vai lá, vai na loja que você quer comprar seus móveis, coloca a mão lá. Vai no altar que você quer que os seus filhos preguem. Bate a mão no altar, vai lá no altar, bate a mão no altar e fala assim: ó, meu filho vai pregar nesse altar, minha filha vai cantar nesse altar. Não precisa esperar não, terminar a mensagem não, sai daí agora. Vem aqui e fala: eu vou pregar aqui, meus filhos vão cantar aqui, eu vou apresentar meus filhos aqui. É fé. O que você está esperando para vir aqui? Se você tem um sonho que aconteça alguma coisa no altar, bota a mão no altar e diga: vai ser aqui. Usa a tua fé. Você só vai até onde está a tua fé. Diga: minha família vai se converter aqui, o nome do Senhor será glorificado. Eu creio, eu acredito, a minha história vai mudar. Seja um homem determinado, uma mulher determinada. A fé move montanhas. Jesus era um homem de fé. Porque Jesus olhou para aqueles camaradas e ele falou bem assim: ó, esses caras vão ser transformados. Você precisa olhar para as pessoas da sua casa, da sua família, e você falar: minha família será transformada pelo poder de Deus. Como pastor? Através da fé. Não, pastor, isso é emocionalismo. Não, pastor, isso é persuasão. Não, pastor, você está errado. Não estou errado. O nome disso é fé. Você sabe o que é fé? Deus me deu um dom. O maior dom que eu tenho não é o dom da palavra. O maior dom que Deus me deu é o dom da fé. Eu lembro um dia, essa parte dessas cadeiras desse lado de cá aqui, ó, o camarada estava vendendo, eu fui lá olhar as cadeiras. Cheguei lá, eu já contei isso aqui. Eu falei: eu quero essas cadeiras, irmão. Quanto que é? Na época, anos e anos atrás, ele falou: 800 e tantos reais. Eu falei: essas cadeiras são minhas. Ele falou assim: como que você vai pagar? Eu falei: não tenho dinheiro. Eu falei: você está brincando? Eu falei: eu não estou brincando, mas essas cadeiras são minhas. Ele ficou olhando para minha cara e falou: você está de brincadeira. Eu falei: eu não estou brincando. Em nome de Jesus, essas cadeiras são minhas. As almas vão sentar nessa cadeira. Ele falou: rapaz, você está brincando. Eu falei: não estou brincando. Ele olhou para mim: leva as cadeiras embora, leva as cadeiras embora. Pode levar as cadeiras embora, leva. Pastor, você é doido? Não sou doido. O nome disso é fé. Há 2 anos atrás, Deus falou comigo. Deus falou comigo: vai no tráfico de droga e diz para eles que durante 7 dias não é para ninguém vender uma bucha de maconha,
não é para ninguém vender uma pedra, não é para tocar ninguém no morro, porque senão eu vou derramar um banho de sangue nesse bairro e esses traficantes vão descer e vão para a sepultura. Diz para eles que eu estou mandando, eu não estou pedindo. Eu subi no tráfico de droga e falei assim, ó, faça uma reunião. Deus mandou vocês fazer uma reunião. Faça uma reunião, eu quero uma reunião com todos vocês. Faça uma reunião, subi lá no topo, lá em cima no morro. Falei, faça uma reunião, porque eu tenho um recado da parte de Deus para vocês. Os meninos já conhecem, já sabem o trabalho da gente, já sabem da credibilidade que a gente tem pela misericórdia do Senhor. Fizeram uma reunião, quando eles fizeram a reunião, que deu horário marcado, eu subi com mais 6 homens de Deus juntamente comigo. Subi no tráfico de droga e falei bem assim para eles, ó, Deus manda dizer para vocês, Deus não está pedindo, Deus está mandando vocês fechar a boca durante 7 dias. Ai de vocês se vocês não fecharem. Deus está mandando e não quer que vende nada durante 7 dias. Se tocar em alguma coisa, vocês vão morrer. Durante 7 dias, parou 8 bocas de fumo. Parou o tráfico de droga do Itararé, parou o tráfico de droga do São Benedito, parou o tráfico de droga do Estrela, parou o tráfico de droga da Rua dos Trabalhadores, parou o tráfico de droga do Beco 2, parou 8 bocas de fumo. Pastor, você é doido? Não, eu não sou doido, é fé. É fé. Diga assim, ó, eu preciso usar a minha fé. Tá bom. Glória a Deus. Usa a tua fé. Use a tua fé. Com a sua fé você vai vencer. Amém? Se coloca de pé. Glória a Deus. A primeira coisa que você precisa também, você precisa ter fé, entregar a sua vida para Jesus.